Então, o objetivo desse treinamento, turma, é interpretarmos a matriz de bloqueio de uma forma mais precisa. Tá? Lembrando que essa matriz ela não substitui a matriz original. O objetivo em si desse treinamento é ter uma visão mais ampla e complexa de todos os pontos de bloqueio, a fim de conseguir fazer uma análise mais técnica em si. Na dúvida, sempre consultar a matriz de bloqueio que está procedimentado e cadastrado dentro do SISPAV. Então vamos lá, turma. Nós temos as duas matrizes visual aqui, que a gente vai pegar ela como referência em si do nosso processo de aprendizado. E nós temos Salobo 1 e 2 e Salobo 3, tá? Eu vou definir o contexto em si por linha de processo, tá? Para não ficar muito longo esse treinamento, tá bom? Então, nessa visão inicial, vamos começar com a parte do Salobo 3, sendo que o fluxo, a quantidade de linhas dele é bem menor, a linha de processo. Então, quando você considera o equipamento em si, vamos começar pelo primeiro ponto, que é o silo 1. Acima do silo 1, nós temos dois rompedores. Um dos questionamentos muito comum que eu tenho tido ultimamente é, quando eu vou trabalhar no rompedor, eu tenho que bloquear o britador, tenho que bloquear outros equipamentos em si no caso, né? Tenho que bloquear a unidade hidráulica, o que eu tenho que fazer? Sempre como você é operador CCB, você precisa entender exatamente o local que a pessoa vai trabalhar. Supondo que a pessoa vai montar um andaime e vai trabalhar dentro do silo em si, trabalhando num cilindro de elevação, por exemplo, do rompedor, obrigatoriamente ele tem também a obrigação de bloquear o britador, por cada britador, junto com o sistema de posicionamento do eixo, tá? Que é a unidade de posicionamento do eixo, considerando ali o motor 4, perfeito? Então, assim, existem condições específicas. Não, vou trabalhar no rompedor, mas eu vou trabalhar somente na unidade hidráulica, ele fica fora do silo, né? Então, assim, fora do silo, você não há risco ali do britador gerar alguma fonte de energia para essa pessoa. Por consequência, você vai bloquear somente a parte do britador, do rompedor específico que ele vai trabalhar, ok? Estender um pouco mais a questão. Finalizando aqui o conceito do rompedor, vamos passar para atividades dentro do silo. Atividades que podem ser desde a troca de revestimento do britador, troca da bucha da cabeça da aranha, entre outras N atividades, né? A montagem do andame e etc. Trabalhando dentro do silo 1, você tem energias específicas. Você tem energia que pode ser gerada pelo movimento dos rompedores acima. Você tem energia que pode ser gerada pelo giro do próprio rompedor, do próprio britador, perdão. Você tem energias que podem estar associadas ali ao sistema de posicionamento do eixo, que é a elevação e o eixo se baixando. Então, pessoal, continuando aqui, né? Tendo a observação que você trabalhar no silo 1, você precisa bloquear M1 do britador primário, você precisa bloquear os dois rompedores e precisa bloquear o sistema de posicionamento do eixo. Perfeito? Ou seja, vai ser M1 do britador, a unidade do rompedor, a unidade do outro rompedor, vai bloquear também o M4 do britador, tá? Então, todos esses itens serão obrigatórios, você está bloqueando, você trabalhando no silo 1. Ponto. Encerramos o silo 1, vamos para o britador primário. Existem condições específicas de trabalho dentro do britador primário, tá? Uma das condições específicas é o trabalhar dentro da câmara do britador primário. Que situações poderiam estar envolvidos isso? Troca do eixo do britador, troca da bucha do excêntrico, troca da bucha da carcaça. Esses fatores envolvem atividades dentro da câmara do britador. Se eu for trabalhar dentro da câmara do britador, nesse ponto específico, o que eu tenho que bloquear? Vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro item é o motor principal, o M1 do britador. Preciso bloquear os rompedores que estão acima. Preciso bloquear o sistema de posicionamento do eixo, que é o M4. Preciso bloquear também o soprador do equipamento, que é o M5. Tá? O soprador ele joga ar dentro do britador e é uma condição de energia. Preciso bloquear o M2 e M3, que é a unidade de lubrificação do britador. Tá? Então, assim, basicamente eu preciso bloquear todos esses motores que estão apresentados aqui para vocês, ok? Isso trabalhando dentro da câmara do britador, lembrando, atividades como troca de revestimento,
troca do excêntrico, a troca das buchas, perfeito? Atividades como essa. Finalizando essa atividade, vamos a outra aqui. Se eu for trabalhar em atividades como eu vou trabalhar somente na bomba da unidade de lubrificação na cabeça da aranha, perfeito? Eu vou bloquear somente a unidade. Ah, não tem outra energia externa associada. Vou trabalhar somente na manutenção do soprador, bloquear somente o soprador. Vocês percebam que nesses motores em paralelos, ao trabalhar direcionando com eles especificamente, o bloqueio vai concentrar somente neles em si. Eu não tenho energias extras em si, tá bom? Ah, eu vou trabalhar lá na bomba da unidade hidráulica, o M4. Ah, essas bombas têm uma outra peculiaridade, turma. Essas bombas elas têm energias que, por gravidade, eu tenho o óleo que está sobre o hibridador e eu tenho o óleo que tá dentro da unidade hidráulica, que é acima do sistema. E todas essas unidades aqui, elas têm duas válvulas, uma de sucção e tem uma válvula de recalque. Tanto a bombas da unidade de lubrificação quanto a bomba hidráulica. Supomos um exemplo, isso desconsiderando a necessidade de você, considerando aí, no caso, você emitir no anexo 11, né? Supomos que eu vou fazer uma atividade somente na parte elétrica, somente no motor da bomba. O que eu vou bloquear? Somente a bomba, somente o motor, parte elétrica somente, não preciso bloquear algo a mais. Agora, minha atividade, ela envolve da bomba em si. Eu vou abrir a unidade ali, eu vou desconectar a tubulação. Além de eu bloquear a bomba nesse contexto, a parte elétrica, eu preciso bloquear as válvulas. Válvula tanto de sucção, que é a válvula que vai puxar o óleo da unidade hidráulica, quanto a bomba de recalque. Por que eu tenho que bloquear essas duas válvulas? Eu tenho que fechar e bloquear. Porque existe óleo dentro da tubulação. E essa atividade ela pode acontecer em paralelo. Eu posso estar com uma bomba trabalhando aqui e fazendo manutenção na bomba paralela. E aí, nesse contexto, se eu estou fazendo manutenção nessa bomba lateral e essa bomba atuada aqui atuada, eu gero energia, inclusive com alta pressão. Consegue abrir e liberar toda essa energia com esse óleo, que em muitos casos ainda está quente o óleo ainda, né? Entendeu? Chega a 50 graus aí, ou mais a temperatura desse óleo. Então, é um problema e a gente precisa, sempre que for atuar na manutenção, retirada das bombas, onde eu vou realmente mexer na parte interna da bomba, eu preciso estar bloqueando a parte elétrica junto com junto com a parte hidráulica, que é as válvulas de sucção e recalque. Perfeito? Atividades no cilindro MPS. Eu vou abrir o cilindro MPS para fazer a atividade do cilindro, tá? O cilindro de pressão. Preciso obrigatoriamente bloquear a bomba hidráulica, tá? Que é o M4. Perfeito? Vou trabalhar em qualquer parte da tubulação de lubrificação do equipamento. Eu vou bloquear o motor 2 e vou bloquear o motor 3, tá? Que são os motores da unidade hidráulica. Tá? Eu preciso ter essa visão aqui, que está aí na nossa matriz, turma. Está na nossa matriz. Eu preciso ter essa visão. A matriz ela não vai ser tudo. A outra parte da visão vai ser sua. Vai ser a visão analítica de você como operador do CB. Você precisa conhecer o fluxo do processo como um todo. Perfeito? Vamos lá. Outra atividade que vai ocorrer aí no britador primário. De manutenção dos radiadores. Primeira condição, manutenção somente na parte elétrica do radiador, ou seja, no eletroventilador. Se eu for trabalhar somente no eletroventilador, eu preciso bloquear somente a parte elétrica do ventilador. Então, o bloqueio do motor do ventilador, seja o M7 ou o M8. Perfeito? Agora não, eu vou precisar substituir ali o radiador, né? Eu vou tirar o radiador. Nas unidades válvulas que bloqueiam o fluxo de óleo para esse radiador. Então, nesse contexto, eu preciso entender, poxa, o cara vai tirar o radiador fora, vai expor a tubulação,
eu preciso bloquear, ali no caso, as válvulas. Tanto a de entrada do radiador quanto a de saída do radiador. Preciso bloquear as duas válvulas com o dispositivo correto de bloqueio. 2. O silo 2, como você pode observar, ele fica abaixo de toda essa linha, tá? Ou seja, pula aqui, os rompedores estão aqui em cima, o britador está aqui acima, né? E eu vou trabalhar nesse silo. Se eu trabalhar nesse silo, obrigatoriamente eu tenho que bloquear todas essas unidades hidráulicas. Precisa bloquear isso aí, a gente não vai nem trabalhar. Vamos lá. A unidade hidráulica, ela joga óleo para dentro do britador e ela não é um sistema vedado. Ou seja, o óleo, se em alguma situação de excesso de óleo por bombeamento ou a própria tubulação de óleo ela não permitir a vazão correta do óleo, esse óleo ele vai transbordar na unidade e vai cair sobre as pessoas que estão abaixo, tá? Outro, o rompedor lá em cima em operação, se ele movimentar, ele pode desprender material que esteja na estrutura e esse material cair sobre as pessoas que estão trabalhando no silo, tá? Ele, ao movimentar, ele pode desprender material que está preso aqui e cair sobre as pessoas. Então, são esses fatores que envolvem a necessidade de bloquear tudo isso. Ou seja, se eu for trabalhar nesse silo, eu sou obrigado a bloquear os dois motores da lubrificação, o motor da unidade hidráulica, preciso bloquear o soprador, preciso bloquear os dois rampadores lá em cima e preciso bloquear o motor principal do britador. Perfeito? Se eu for trabalhar da unidade, está abaixo do silo, o mesmo princípio, tudo que se aplica ao silo aqui, ele vai se aplicar ao chute. Perfeito? Só que tem uma peculiaridade. O chute ele fica entre o silo mais a correia. Então há o risco de a atividade de manutenção no chute da correia gerar energia potencial ali e gerar um ferimento a alguém que esteja trabalhando no chute. Então, obrigatoriamente agora, por trabalhar no chute, eu preciso também bloquear o transportador. Entende-se que tudo que está acima eu sou obrigado a bloquear, tá? Esse é o fator principal. Em atividades no chute, preciso bloquear tudo que está acima, incluindo a própria correia que está abaixo dele. Perfeito? Esse é um ponto. Ah, não, minha atividade ela vai estar somente concentrada na correia. A matriz de bloqueio ela determina que essa correia que está abaixo do chute do silo, tudo que está acima tem que ser bloqueado. Isso é o que determina a matriz. Porém, eu posso abrir o anexo 11 e solicitar uma avaliação do SESMIT para não precisar bloquear todos os itens acima. Nesse contexto, o que eu tenho que considerar? Tá? Você, o CCB, tem que ter essa avaliação, ser esse avaliador. Aonde realmente a pessoa está no transportador. Não adianta ele chegar para mim e falar assim, vou trabalhar só no transportador. Beleza, mas aonde você vai trabalhar no transportador? Se a atividade ela corresponder na zona do chute do transportador, perceba que toda a linha acima, ela joga material sobre esse chute. Então, nem adianta tentar preencher o anexo 11, porque a pessoa está exposta às energias potenciais que estão dos equipamentos acima. Tá? Então, nem adianta. Agora, quando vai ser cabível preencher o anexo 11 e analisar junto com o SESB ali atividades que estão fora da linha do chute. Nessas atividades em si, eu vou trocar um rolete próximo à ponta da lança, eu vou fazer uma manutenção aqui no extrator de sucata. Aí, nesse contexto, não cabe você a bloquear toda a linha acima. Você pode concentrar isso desde preenchido corretamente o anexo 11 ou bloqueios nesse ponto específico. Perfeito? Ou seja, vai bloquear o motor do transportador junto com o extrator de sucata. Perfeito, gente? Então é isso. Vou fazer um outro vídeo para não ficar muito longo os vídeos sobre a segunda parte do nosso fluxo de processo aqui. Espero que todos tenham entendido. Dúvidas, estou à disposição.